Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Fábio. Tudo bom? Graças a Deus, tudo jóia. Tudo jóia. Estamos de volta. Isso. Depois de uma semana de recesso, Sim, agradecer o pessoal que está estamos entrando, aí. explicando que não deu para a gente fazer a live semana passada por problemas pessoais meus, né? Mas agora a gente dá andamento normal aqui. Com certeza. Então vamos começar com Gotas de Paz, tá? Sim, Mensagem 133, a bagagem. Seria muito bom para nós se de tempos em tempos parássemos para refletir no tipo de bagagem que nós carregamos dentro de nós. Quando viemos a este mundo, nossa bagagem era leve e fácil de carregar, pois só trazíamos a nossa inocência e os nossos bons sentimentos. Com o passar dos anos, vamos acumulando muitos sentimentos que pesam em nós: a insegurança, o medo, a mágoa, o ressentimento, a inveja, o orgulho, a desilusão e a incompreensão por aí afora. Assim, começamos a sentir o peso dessa bagagem interior, que a cada dia se torna mais pesada para nós, trazendo cansaço e muitas vezes os males físicos. Se olharmos melhor, veremos que lá no fundo dessa mala, misturado a tudo, encontraremos a alegria de viver, a esperança, o perdão, a vontade de sermos úteis, a nossa paciência, a tolerância, a fé, a coragem, o amor, sentimentos que nos tornam leves, serenos e só nos trazem a paz. Cabe a nós decidirmos o que iremos deixar nessa bagagem. Afinal, somos os donos do nosso destino. Então, é chegado o momento de revermos o que contém nessa nossa bagagem, para que possamos fazer aquela arrumação, retirando tudo o que nos é necessário e deixando espaço para aquilo que realmente necessitamos. Com certeza, ao retirarmos aqueles sentimentos tristes e pesados, só teremos espaço para o que é bom. A nossa bagagem se tornará leve, deixando-nos livres para caminharmos com maior rapidez em direção à felicidade que tanto buscamos. Bom, a passagem aqui, né, fala da gente fazer nossa reforma íntima, né? De fazer nossa viagem ao nosso autoconhecimento. A partir do momento que a gente viaja para dentro da gente e consegue fazer esse filtro, né, dos nossos sentimentos, procurando tirar os sentimentos negativos, coisas que nos atrapalham no nosso dia a dia e deixando aqueles sentimentos melhores, a vida da gente vai se tornar muito mais leve, né? É um, é um dos maiores desafios da nossa vida, né? Deixar de lado aquilo que nos apurrinha, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos tira do eixo, né? Todas essas coisas que nos tornam pessoas piores, né? Mas é essencial. E quando a gente faz, é até interessante, né? Quando a gente faz essa nossa viagem ao autoconhecimento, a princípio parece que a gente acaba se tornando até pior. Não por a gente piorar os sentimentos, mas sim por a gente dar de cara com aqueles problemas que realmente a gente tem dentro da gente, né? Os nossos defeitos. Porque a gente faz esse autoconhecimento, né? A partir de então a gente consegue identificar alguns problemas que realmente a gente tem. Mas só então, depois que a gente faz esse autoconhecimento, que a gente consegue trabalhar para extirpar esses conhecimentos. Mais ou menos isso, né, Oswaldo? é interessante o nome, né? A bagagem, né? Ele fala que a gente vem para a Terra às vezes sem nada e ao longo do tempo nós vamos acumulando bagagem. Eu falei, já falei, vou, né? Cada vez que aparece a gente tem a oportunidade de falar. A gente foi numa palestra uma vez com um palestrante espírita que é psicólogo, né? Psiquiatra e e ele utiliza do conhecimento espírita e do conhecimento que ele tem, né, na psiquiatria, na psicologia. Ele falava que a gente faz da gente uma lata de lixo e a gente joga para dentro da gente a sujeira, né? E aqui falou, né, que a gente olhar o que a gente na verdade está carregando, né? Ele disse que ao longo do tempo a gente vai colocando uma bagagem que a gente não precisa. Ele falou ali sentimento, ódio, vários sentimentos negativos que a gente joga para dentro da gente e depois a gente começa
a falar que é infeliz, né? A gente começa a reclamar da vida, né? Minha cunhada tá aí, a gente conversava outro dia sobre reclamar, né? Que a gente tem o vício de reclamar. Ela falou, né? Uma pessoa também que estava conversando com a gente também falou que reclama muito e que a irmã dele pediu para ele também não reclamar. E a gente percebe, né? Que às vezes a gente se enche dessas coisas ruins e erradas, de sentimentos, né? Que a gente carrega, que a gente não precisaria carregar. Então a gente começa a carregar uma bagagem que a gente não necessita, na verdade, dela, que a gente não precisa. Então ele diz ódio, rancor, ressentimento, tudo aquilo que ficou mal resolvido, né? A gente coloca lá para dentro da gente e vai lá remexer o lixo, né? Vai remexer essa bagagem para ver o que tem lá dentro. E o que, que a gente encontra? Encontra, na verdade, tudo isso, né? Tudo de ruim que a gente colocou dentro da gente. Ele diz que é uma bagagem que a gente não precisa, que a gente deveria, na verdade, ir retirando as coisas que a gente não precisa lá dentro e abrindo espaço para coisas boas, né? Pra, talvez, ele fala, talvez retirando todas essas coisas a gente encontre a felicidade, ou seja, se a gente tirar os sentimentos, não é retirar os sentimentos, mas entender por que ele está ali, né? O que, que me incomoda tanto nesse sentimento? O que, que me incomoda tanto naquele não perdão? Não perdoo, não perdoo, não perdoo. Mas por que, que eu não perdoo? O que, que ficou ali que eu não resolvi, que deveria ter resolvido e que devo resolver, né, para poder sair dessas coisas ruins, né? Ele diz que a gente fica com peso, a gente fica cansado, né, ou com cansaço, que atrai, na verdade, os males físicos. Ou seja, quando você começa a carregar essas coisas que não te fazem bem, o que, que você faz? Você desorganiza o seu corpo espiritual, né? A gente usa no espiritismo centros de força e algumas outras religiões elas falam do chakra, né? Que são os locais por onde a gente recebe as informações, né? Principalmente os sentimentos, as emoções. Cada um tem um local por onde ele entra no nosso corpo físico e desarranja, na verdade, o nosso organismo. Então, as doenças que a gente tem, né, não é uma doença que talvez eu precisasse ter, mas é uma doença que eu estou carregando por não entender a palavra caridade, que é o que a gente está estudando nesse capítulo, e não entender por que Jesus pediu tanto para a gente perdoar, né? Perdoar a gente mesmo, né? De não ficar carregando sentimentos, de viver a vida, não de viver, né? A gente acha que viver é passear, sair todo dia. Não, viver é viver. Aonde você estiver, com um sentimento bom, com paz, né? Buscar paz. Por que a gente não tem paz? Porque a gente não dá paz para a gente mesmo. É, A gente não dá paz, a gente fica pensando em coisas, remoendo o passado, remoendo coisas que a gente entende que não está resolvida, brigando às vezes por coisas que não precisa, trazendo sentimentos ruins que trazem, né, esses males físicos, esse cansaço, esse peso, e depois não sabe por quê. A gente busca cura, toma remédio, vai no médico, mas o que, que eu preciso? Eu preciso, na verdade, é me resolver internamente, né, resolver a minha mente, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Ele fala praticamente bastante disso. A gente estudou bastante isso já, né? A gente, cada vez que a gente estuda um capítulo, acaba entrando uma coisa ou outra, mas que a gente falou de reforma íntima, a gente já falou, né? A gente falou lá de ressignificar, né? Todas aquelas palavras que a gente estudou em algum momento, principalmente quando a gente estudou o capítulo do perdão, né? O capítulo 10 ali, a gente estudou, falou bastante. Então, a gente tem, né, que usar, eu falo bastante, quando a gente termina a live, a gente aprendeu hoje, né, para o outro dia, né? Para a gente, no outro dia, a gente possa usar o que a gente aprendeu hoje, né? Vamos utilizar o que nós aprendemos hoje no dia a dia, aonde? Junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, ou seja, no nosso dia a dia, né? Acordar de manhã e falar assim, não, eu não vou mais ficar remoendo isso, eu não vou mais deixar isso me atrapalhar, eu não vou mais, né, sofrer por essa coisa, eu vou tirar de dentro de mim, vou esvaziar essa lata de lixo, eu vou tirar todos esses sentimentos, não quero mais pensar nisso. A partir de hoje eu vou começar uma nova vida, com pensamentos diferentes, com sentimentos diferentes, o que passou, passou, vou deixar no passado, né, vou aprender o que ele me ensinou, e daqui para frente vai ser uma nova vida. Acho que é mais ou menos isso, né, que é, está
E a gente nesse... tem várias ferramentas para usar isso, né? Que aqui na passagem que fala para a gente deixar essas bagagens de lado, mas não fala, né? Porque é curta a mensagem, não fala as técnicas, né? As nossas ferramentas que a gente usa. E uma delas é a religião, né? O espiritismo, leituras edificantes, você usar a internet para coisas positivas, né? Acho que nunca na humanidade a gente teve tanto acesso à informação de uma maneira tão rápida como a gente tem com a internet. E mesmo assim a gente usa a internet para conhecimentos fúteis, conhecimentos que, que alimentam ainda mais essas coisas ruins, né? A gente usa a internet para falar mal dos outros, a gente usa a internet para bisbilhotar a vida dos outros, a gente usa a internet para invejar a vida dos outros. Então, hoje em dia tem tanta ferramenta, né? A gente pode ler, a gente pode escutar audiolivros, a gente pode assistir vídeos edificantes, né? Mensagens, lives, várias coisas que levam você para um caminho melhor. E não ficar preso a uma, sei lá, a uma coisa, a um conhecimento do passado, algo que você herda, algo que falam assim, você é assim porque você nasceu assim, você é assim porque você tem sangue italiano, você tem sangue latino nas veias, né? Você é assim porque você puxou seu pai, puxou sua mãe, né? Vamos usar das ferramentas que a gente tem para realmente melhorar, né? Psicoterapia, terapia comportamental, várias coisas que estão gratuitamente aqui para a gente, que a gente usa a internet para isso. É interessante você falar, né? Jesus, ele ensinou bastante coisa. Eu acho assim, quando Jesus pede para a gente perdoar, né? A gente estudou bastante o perdão e a cada vez que a gente vai estudando, né? A gente está estudando um capítulo da caridade e a gente sempre, quando você vai entender a caridade ensinada por Jesus, uma das coisas que ele pede fazer caridade é perdoar. Aí, mas a gente usa o termo e a gente tem o medo de perdoar, dando a impressão que eu vou perdoar o que o outro fez. Não, eu não vou perdoar o que o outro fez. Eu vou me livrar do sentimento que aquilo que aconteceu está fazendo de mal para mim. Eu vou livrar disso. Então, quando Isso. ele fala aqui da bagagem, é na verdade tirar essa bagagem. Qual bagagem? Eu tive um problema com uma pessoa, seja ela qual for, né? Seja da família, não seja perto ou não, mas isso está me incomodando, isso está me atrapalhando. É isso que está como bagagem lá dentro de mim, que de vez em quando eu escuto uma frase ali, eu vejo uma coisa ali, leio na internet ali, volto o meu pensamento ao passado, pego aquele sentimento que ficou guardado lá dentro de mim no lixo como bagagem, remexo ele e sofro. Sofro de novo, né? Estou ali remoendo o sentimento, não durmo, vou dormir tarde. Por quê? Porque aquilo começa a me incomodar. E quando que ele começa a incomodar? Começa a incomodar quando vai dormir. Quando já está tudo quieto, calmo, a minha mente resolve fuçar o lixo. É. Resolve remexer no passado, resolve remexer naquilo, resolve, tira dali, não quero mais pensar nisso, vou resolver, seja indo até a pessoa, talvez, que eu tenha problema, ou não deixando mais aquilo me incomodar, não vou mais pensar nisso, está resolvido, acabou, vou começar a minha vida, vou viver o quê? Aquilo que eu gosto, as coisas que eu estou fazendo, seja dentro do trabalho, procure ter felicidade ali, trabalhando, né? Não tenho condição de viajar, nada, vou, né, curtir ali, planta, artesanato, vou comer, vou assistir como você falou, uma palestra que vai me trazer informações, né? Um filme que seja até para distrair, para dar risada, nada que seja pesado, como você falou, não vou assistir da Atena, não vou ficar vendo o que aconteceu hoje, está tendo a guerra, sim, eu preciso ficar toda hora ouvindo sobre ela? Não. Eu preciso ficar assistindo que arrastaram a mulher lá na estrada? Não, já passou, vou rezar né, por quem fez, vou rezar para quem sofreu, mas não vou deixar isso ficar tirando o meu sossego, né? É isso que, na verdade, precisa fazer. Vamos aproveitar esse espírito de Páscoa, né? Páscoa é ressurreição, é reinício, né? Vamos dar um Ctrl Alt Del aí para quem sabe de informática e fazer o reiniciar a nossa, a nossa melhora, nossa reforma íntima, né? Da início de novo, recarregar as baterias e começar a partir de agora uma nova vida, né? Vamos dar início, Oswaldo? Já entrou 14 pessoas na sala, eu acho que já dá para... Já falamos bastante, só de início. Se deixar, fica uma hora só. Vai longe. Vamos fazer oração. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus,
convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. E assim Então seja. vamos lá. Hoje a gente está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no parágrafo 14, que vai falar aqui de caridade para com os criminosos. É isso, não, Oswaldo? Sim, o 14 e o 15, que é uma pergunta só que também se refere a isso e encerra, na verdade, o capítulo 11. Isso aí. Vamos lá. Caridade para com os criminosos. Essa passagem aqui, acho que é uma psicografia de Elizabeth de França, Ave 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados, que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque, frequentemente, eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhe será perdido menos do que a vós. Será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não, não é só isso o que Deus exige de nós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas, e que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança. Os conduzirá às almas das moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre nós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos. E todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para ser dessa espécie.
Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus, que diria eles que diria ele se visse esse infeliz perto de si, lamentando ia, o consideraria como um doente bem miserável, ele estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podereis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal, e orai por ele. Parágrafo 15. É uma pergunta agora. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, se expor para salvá-lo? Esta é uma questão muito grave e que pode se apressar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. Um devotamento é cego. Socorre-se um inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? E talvez a toda a sua vida passada, porque pensai nisso. Nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida. O homem perdido volve sobre a sua vida passada, ou antes ele se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o da sua condenação, então talvez esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque, salvando, obedeceis a esta voz do coração que vos diz: podes salvá-lo, salva-o. Laminais, Paris, 1862. Duas passagens, né? Na verdade, uma passagem bastante grande, dessa Elizabeth de França, né? Que ela aparece no capítulo 2 do finalzinho, que fala sobre vida futura, né? Ela chega no mundo espiritual se achando melhor do que tudo, daí é que ela vai perceber, né? Ela tem um baita de um aprendizado. Isso aqui foi passado na sociedade, né? Naquelas comunicações que Allan Kardec analisava já com a Sociedade Espírita de Paris funcionando, ou seja, quando o centro espírita que Allan Kardec monta, ele consegue buscar mais informações do que ele tinha conseguido com o lançamento do Livro dos Espíritos. E aqui, né, vem falar sobre criminosos. Já naquela época, né, aqui em 1862, e as pessoas falam assim, né, nossa, hoje o mundo está difícil, como tem criminosos? Não, criminosos existem em todas as épocas da humanidade, né? Só que nós ficamos assistindo, como a gente disse, né, da Atena, usando o Facebook com notícias ruins e dá a impressão que o mundo está cada dia pior, né? Porque a gente chegam as mais informações. Eu acho que do capítulo do próprio Evangelho, a gente fala assim, acho que o perdão das ofensas é uma das coisas bastante difíceis, mas acho que em primeiro lugar está a caridade para com os criminosos, né? A gente fala assim, posso perdoar uma pessoa com qual eu tive problema, que era amiga, ou que era com qual eu tinha uma ligação, e depois eu tive um problema. E depois eu não perdoo. É mais fácil perdoar. Agora, como ele disse aqui, né? Perdoar uma pessoa que tira a vida dos outros, né? Que faz coisas terríveis, né? Porque aqui, esse criminoso aqui é diferente daquele inimigo que a gente fala, né? Que virou um inimigo por causa de um probleminha ou de outro. Aqui, no caso, ele fala de criminoso mesmo, né? Uma pessoa que pode, né, tirar a vida de pessoas, atrapalhar muito. E nós temos em quantidade grande no nosso mundo. A gente vai ver que é uma passagem até bastante grande, mas eu falo assim, cada parágrafo aqui, cada coisa que foi escrita, ele tem um ensinamento. Ela começa dizendo que a verdadeira caridade
é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus. Então ele fala assim, tudo que Deus nos ensina, ele traz primeiramente por Jesus. Jesus que traz aquilo que Deus quer da gente. Então, se a gente quer saber o que Deus quer da gente, a gente tem que pegar e estudar Jesus. Porque de Deus diretamente a gente não tem. Por mais que as pessoas falem, Deus escreveu, né, o livro sagrado, a Bíblia, mas a gente só vai ter noção de muitas coisas com a chegada de Jesus. É Jesus que fala mais diretamente sobre Deus, o que Deus quer da gente diretamente, e num momento mais recente. Então ele diz que um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo é verdadeira caridade. Ele diz, e ela deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina, ou seja, do cristianismo. Não é do espiritismo, é do cristianismo. De tudo aquilo que Jesus ensinou, né? As pessoas que se dizem cristãs, que são as pessoas que se dizem seguidoras do Cristo, ele diz, ela deve existir, essa verdadeira caridade deve existir entre eles. Né? Todas as pessoas que dizem, a igreja, eu amo Jesus, eu amo Deus. Sim, ama, tá. Você é um discípulo de Jesus. Porque só conhece Deus porque Jesus veio contar. Você só vai à igreja porque a igreja foi formada através do cristianismo, através dos ensinamentos de Jesus. Então ele diz assim, deveis amar os infelizes e os criminosos. Isso para nós, né? Pelos ensinamentos dessa pessoa que está trazendo aqui, ele diz que Jesus nos ensinou que nós devemos amar infelizes e criminosos. Como criaturas de Deus. Ele fala assim, o que é uma criatura? É um ser que foi criado. Por quem que ele foi criado? Por Deus. Por quem eu fui criado? Por Deus. Nós temos dúvidas ainda, né? Quando a gente começa a acreditar em demônio, em diabo, em qualquer outra criatura, a gente começa a dividir o poder de Deus com essa pessoa. E aí a gente começa a ter dúvida quem criou o quê, né? Porque a gente não tem coragem, às vezes, de dizer que Deus criou os criminosos. Você fala assim, Deus não criou os criminosos. Não, Deus criou os criminosos. Se Deus criou a tudo, tudo que foi criado por Deus. Então, eu fui criado por Deus e aquele que mata, aquele que eu falo que é criminoso, aquele que eu não gosto, também foi criado por Deus. Ou eu vou achar que existe um outro ser que cria e divide com Deus. Aí, como diz, não tem quem nos defenda, né? É. Isso que eu falo antes para as pessoas, que o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai tentando entender Deus e começa a explicar para a gente, ele entende assim, né? Ou existe um Criador ou nós estamos enrolados. Ou só existe um, ou nós também estamos enrolados. Porque se nós tivermos quem criou quem? Eu fui criado por quem? Por Deus ou pelo outro? É. A gente tem que chegar à conclusão que só existe um. Então ele diz assim, né? Deveis amar os infelizes criminosos como criatura de Deus, ou seja, como seres que foram também criados por Deus. Aí ele diz aos quais o perdão e a misericórdia serão dados. Então Deus dará perdão e misericórdia também para os criminosos. É assim? Então Deus vai perdoar os criminosos? Vai. Mas ele completa aqui. Desde que se arrependam. Como também a vós mesmos, aí ele vai falar para nós, né? Deus vai perdoar os criminosos quando eles entenderem o que eles estão praticando. E um dia eles vão entender. Essa é a ideia da evolução, essa é a ideia da reencarnação. Eu vou reencarnando para ir entendendo o que eu estou fazendo. Ao longo do tempo eu vou piorando, depois, quanto mais encarnação tiver, a ideia é melhorar. Né? Então, todos os seres melhorarão. Eu estou bem hoje, eu me sinto um ser um pouquinho melhor, sim. Mas por quê? Porque eu fiz evolução. Talvez lá atrás eu tenha sido criminoso, né? Talvez eu já tenha feito, e só assim a gente entende a reencarnação, que a gente não nasceu esse ser bonzinho, que a gente acha que é, né? É. Que não é tão bonzinho, mas que não nascemos assim. Ele diz assim, desde que se arrependam, como também a nós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Quando a gente acha que as pessoas matam, só elas são pessoas que infringiram a lei de Deus. Não. Qualquer coisa que esteja contra a lei do amor, que é o capítulo que nós estamos estudando, o capítulo 11, é uma infração à lei de Deus.
Ah, não, é só quem mata que é criminoso perante a lei de Deus. Não, qualquer coisa que seja feita, ele diz aqui, né? Também como vós pelas faltas que cometei contra a sua lei. Nós cometemos falta contra a lei de Deus? Sim. Todos os dias. Duvido, imagine, eu sou um ser bom, né? Só os criminosos que têm que ir para o inferno. Né? O resto vai tudo para o céu. Não, qualquer pessoa. Por isso que nós estamos falando, por que nós estamos encarnados na Terra, esse planeta ruim, onde tem guerra, onde tem criminosos ainda? Por quê? Porque eu ainda sou defeituoso. Porque eu ainda não aprendi, porque eu ainda não mereço o céu, eu ainda não mereço o paraíso. Tenho que estar aqui na Terra. Convivendo com tudo isso. Para quê? Para me melhorar. Lá embaixo ele vai falar disso, né? Por que Deus permite os criminosos na Terra? Para isso. Né? Então ele diz assim, imaginais, ele vai falar para nós que nós somos, imaginais que sois, nós somos mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a compaixão. Quando a gente não perdoa alguém, quem quer que seja, e principalmente os criminosos, ele diz aqui, né? Muitas coisas que nós fazemos, nós somos mais culpados do que essas pessoas que às vezes nós recusamos o perdão e a compaixão. Ele diz, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como nós conhecemos, né? Porque nós já somos cristãos, né? Porque nós já vamos na igreja, né? Porque nós já falamos em Deus, porque nós já fomos batizados na igreja, né? Nós já fomos o centro espírita, nós já temos o livro do Evangelho em casa, né? Eu já me coloco frasezinhas no Facebook bonitas, né? Contra as pessoas, que as pessoas não devem fazer isso, aquilo. Então eu sou esse ser maravilhoso, né? Aí ele diz aqui, né? Muitas vezes não conhece a Deus como nós, que somos os cristãos, que somos seguidores de Cristo, que dizemos cristãos, né? E aí, por essa razão, ele diz, olha o que essa pessoa, né, essa Elizabeth de França está dizendo aqui. Por essa razão, ele exigirá menos deles, criminosos. É a mesma coisa. Quando a gente falou, várias vezes a gente tem falado, né? Eu gosto muito, não que eu seja, não estudei direito, não tenho formação, mas eu gosto muito do entendimento do direito, né? Que ele mostra muito como funciona o direito para nós aqui na Terra e é mais ou menos como funciona a lei de Deus. Porque quando a gente fala em Deus, e até tem um livro que se chama Céu e Inferno, que é o último livro que Allan Kardec, que fica, né, dos 5 livros de Allan Kardec, ele fala bem disso, de um tribunal, né? Porque quando nós aprendemos com a Igreja Católica, com as igrejas evangélicas, Deus é um juiz, e ele está num tribunal e nós seremos julgados. E nesse tribunal nós seremos mandados para cá ou para lá, para a prisão ou para fora da prisão, para o inferno ou para o céu, né? É aquilo que a gente tem na mente. Então eles tratam bem isso como sendo um tribunal. Quando a gente fala nas leis de Deus, que a gente infringiu as leis de Deus, e a gente sempre fala que aqui na Terra, no direito nosso, né, vou falar do direito penal, talvez, ele diz assim, que quando nós somos julgados por um crime, nós temos agravantes e atenuantes. Então a gente fala assim, 2 pessoas cometem o mesmo crime, uma juiz de direito ou formado em direito. E a outra não tem conhecimento nenhum, nem na escola foi, nem primário tem. Na hora do julgamento, pelo mesmo crime, quem será mais culpado? A gente fala assim, aquele que tinha conhecimento. Por quê? Porque ele sabia como funcionava a lei, ele tem conhecimento da lei, então ele é mais culpado. Isso. O que ele está dizendo para nós? Que se nós conhecemos Deus, se nós conhecemos Cristo, quando nós cometemos uma falha pequena que seja, nós somos mais culpados que uma pessoa que, não tendo conhecimento, comete um crime. Porque Deus, ele vai pagar por tudo aquilo que ele fez. Ele não escapa de nada. Ninguém escapa de nada, né? Apesar de Deus perdoar, apesar de Deus dar misericórdia, ele vai dar perdão e misericórdia. Não significa que não tenha que reencarnar, não significa que tenha que refazer tudo que fez, não significa que tenha que trazer o passado para viver novamente. Trazer os erros praticados para viver novamente. Para quê? Para se corrigir. Então ele diz que nós que dizemos que somos cristãos e que acreditamos em Deus, nós somos mais culpados cometendo falhas leves
do que um ser que não tem conhecimento de Deus e comete uma falta grave. Então ele diz aqui, menos se exigirá dele. Significa o quê? Que será exigido daquele que tem mais conhecimento. Aí ele fala duas vezes, não julgueis, e ele chama a gente, a nós, né, esse espírito que está dando essa mensagem, de meus queridos amigos. Ele volta numa coisa que a gente vem falando sempre. Pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente. A gente já estudou. Não julgueis para não ser julgados. Na medida que medirdes, vós, né, vos medirão também. Então, na medida que eu cobro dos outros, Deus cobra de mim. Eu estou dizendo para Deus que eu quero que seja feito da mesma forma. Do jeito que eu exijo que os outros sejam, eu quero que Deus exija que eu também seja. Então, ninguém falha. Quanto mais eu julgo, mais eu digo a Deus que quero passar pelo mesmo. Quanto mais eu julgo, mais eu serei julgado. Então, ele diz assim, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente. Quando Deus fala assim, é assim que você entende? Que todos devem pagar pelos erros? Beleza, então você vai pagar por todos os seus erros. Certo? Você está dizendo para mim que você concorda com isso. Concorda? Concorda. Então vamos lá, vamos começar a aplicar a pena. Vamos ver o que você fez e você vai pagar. Ele está dizendo, é bem claro, não é assim que funciona, mas assim, deixa bastante claro quando ele fala, é assim que você quer? É assim que você quer que seja a justiça? É justiça que você quer? Então vamos falar de justiça. Vamos mostrar como é que funciona a justiça. Depois a gente não sabe por que a gente está sofrendo na Terra, por que as coisas estão acontecendo na minha vida. Por causa disso. Que eu falei para Deus como é que eu queria que fosse a minha vida hoje. E ele diz assim, aí ele vai falar que nós temos, aí ele fala, tendes necessidade de urgência. Nós temos necessidade de urgência, ou seja, que Deus entenda o que eu fiz, que Deus seja mais brando e mais leve na hora de me cobrar. Né? Eu fiz um monte de coisa errada nessa vida, beleza. Mas Deus, por favor, eu entendo. Mas seja indulgente comigo. Cobra a primeira parcela na outra encarnação, a segunda na outra e a terceira na outra, para que não fique pesado para mim. Mas quando eu falo para Deus assim, não, todo mundo que faz coisa errada tem que sofrer mesmo, tem que pagar. Eu falo, é assim? Então tá. Então na próxima encarnação você vem com todos os seus problemas. Você vai ver como é difícil. Então ele diz assim, que a gente precisa ter isso. E ele fala assim, nós temos necessidade de indulgência para as faltas que cometemos com frequência. Ele diz que nós cometemos falta frequentemente. Mas a gente acha que não. Como você disse, ele falou, não, a gente é bonzinho, né? Imagine, eu não faço nada de errado. Quem faz são os criminosos. Quem faz é essa pessoa que mata, são os presos que tem que ir para a cadeira elétrica, que não tem que dar comida mais para eles, são os bandidos, né? Eu sou o serzinho mais maravilhoso da face da terra. Ele diz que não, todos nós precisamos com frequência de indulgência para as faltas que cometemos. Ele diz faltas cometidas com frequência. Aí ele diz assim, olha o que ele diz. Não sabeis que existem muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não as considera como sequer como faltas leves. Nós cometemos coisas e não temos coragem de contar para ninguém. Se ninguém ficar sabendo, se a justiça da terra não ficar sabendo, eu vou passar pela terra impune. Se não chegar no conhecimento das pessoas que o político desviou dinheiro, eles passam por bonzinho. Tem muitas pessoas que estão tratando políticos aí como o ser mais maravilhoso do mundo. Por quê? Porque tudo que acontece é apagado, é escondido, a polícia já nem investiga, já é encoberto, é oposição que quer me derrubar. Então, se não chegar ao ouvido do público, a pessoa vai passar pela terra sem punição nenhuma. Yeah. Só que pela lei de Deus, não. Então ele diz assim, tem muitas coisas que ninguém sabe das pessoas. É só ela e Deus. Mas ela deve a lei de Deus. Mas a lei da terra talvez não alcance. Então ele diz assim, né? Que existem muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, mas que o mundo não as considera como faltas leves. Ele até faz uma pergunta, o mundo não considera como faltas leves? Sim. Tem um monte de coisa que as pessoas falam, mas isso não faz nada também. E a gente tem visto que a lei aqui na Terra, ela pesa para os mais necessitados, para os menos, ela cobra fácil. Aquele que tem mais condição, mais dinheiro, mais conhecimento,
né, que tem um juiz conhecido, alguém, a falta já não é tão grave, passa desapercebida, a pessoa nem é punida. Só que pela de Deus, ela não falha. Aí ele diz assim, ela diz, né, a verdadeira caridade não está apenas na esmola. É outra coisa que nós fazemos com frequência, né, que ainda a gente acha que esmola é da dinheiro, esmola é da cesta básica, né? Todo mundo, né? Chega no fim do ano, eu acho lindo, né? Todo mundo quer doar uma cesta básica, todo mundo quer separar a roupa e mandar para os pobres, porque é lindo e maravilhoso. Só que no dia a dia dessa pessoa, nas atitudes que ela tem, ela comete um monte de coisas erradas, mas ela acha que no fim do ano, dando uma cestinha básica, está resolvido o problema. Nós temos ainda isso, aquela coisa que a Igreja Católica criou, né? Que é só você ir lá confessar para o padre, rezar isso ou aquilo, joelhar no milho, está resolvido o problema. Lógico que não está. Se você cometer um crime, algo muito ruim, você vai ter que refazer isso, você vai ter que reparar isso, você vai ter que viver isso, você vai ter que tirar de dentro de você isso para futuramente se viver em paz. Não basta você fazer uma coisa errada aqui, ir ali, pagar uma cesta básica e resolveu todos os problemas. Não é isso. O problema é você entender o que você fez, por que você fez, se você deveria ter feito dessa forma ou não, e Deus vai mostrar por isso. Até a hora que você entender que eu não posso mais fazer dessa forma. Só que o nosso conhecimento e o nosso entendimento acha assim. Ah, basta eu ir na igreja no domingo, eu posso ser ruim a semana inteira. Lógico que não é isso. Lógico que não é dessa forma. Então ele diz assim, a verdadeira caridade não está apenas na esmola que dás. E mesmo ele falou, às vezes tem gente que consola o outro, nas palavras de consolação que acrescentais. Não, ele diz duas vezes, não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade divina, ensinada por Jesus, baseia-se também na benevolência permanente e em tudo mais para com o vosso próximo. Eu falei, pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso é caridade, não é esmola. Em nenhum momento ele fala que é esmola. Filantropia acaba sendo esmola. Você pega alguma coisa e vai dar para o outro. Caridade, no sentido do que Jesus diz, é entendimento a todo tempo que eu tenho que perdoar, que eu tenho que ser bom e que tenho que entender as pessoas que fazem errado. Ele está citando os criminosos, que é mais difícil para nós. Mas ele diz que benevolência para com todos, não é para com os criminosos, não é para as pessoas que vivem com nós, é para com todos. Isso é benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias. Aí ele diz assim, podeis praticar essa sublime virtude com muitas criaturas que não precisam de esmola. Pode reparar, eu falo bastante e vou falar sempre, né? Se você montar lá, vamos servir comida para as pessoas de rua no centro espírita, enche. Não, pega o evangelho e vá na casa da pessoa com qual você teve problema e vá lá resolver o seu problema e perdoar. Ninguém quer ir. Ninguém faz. Dar esmola, aparecer lá dando comida é a coisa mais fácil que tem. Dar uma cesta básica no fim do ano é maravilhoso. Mas e a sua prática diária com todas as pessoas como é? Como você age no seu dia a dia 24 horas por dia, como é? Então ele diz aqui, né? Podeis praticar essa sublime virtude com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, consolação e encorajamento. Ele diz assim, que palavras de amor, de consolação, de encorajamento, conduzirão elas a Deus. São os ensinamentos de Jesus. Qual a ideia dos ensinamentos de Jesus? Conduzir a cada um de nós a Deus. Ah, mas só basta rezar e a igreja da esmola que eu vou para Deus. Não vai. Não é tão simples assim. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a ideia desse caminho, dessa verdade e a vida? Entender como funciona
todo o ciclo, toda essa lei de Deus, para que eu possa alcançar essa lei. Não é Deus, não é Jesus que vai pegar na minha mão e falar assim, vem agora que eu vou te apresentar a Deus. Não. Eu vou alcançar a Deus com as minhas atitudes. Eu vou alcançar a Deus cumprindo a lei, porque existe uma lei que a gente não conhece e que a gente não quer conhecer. A gente acha que conhece, acha que eu já estudei, eu já fui na igreja, eu já li um trecho da Bíblia, alguém falou para mim, é assim que funciona e pronto. Não. Ele diz assim. Aí ele usa um termo que a gente não gosta muito, que as pessoas acham, quando se fala isso, está pondo medo, né? Algumas vezes falaram em fim do mundo, né? Jesus falou da separação do joio e do trigo. Nós falamos sempre aqui, né? Nós estudamos lá no capítulo 3, na progressão dos mundos, nas muitas moradas da casa do Pai, ele diz assim, os tempos estão próximos. Volto a dizer, falando isso em 1862. Volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará neste globo. Deus tem, né, como projeto que o planeta Terra um dia se torne um lugar de paz, de amor, de harmonia. Então ele diz assim, que estão próximos. E isso nós estamos falando em 1862, acho que 150 anos, por aí. A fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo, que é a lei de Deus ensinada por Cristo, é a que regerá as atitudes humanas. Ele diz assim, que regerá os homens. Será moderação, esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Né? Os bem-aventuranças. Quando Jesus oferece a bem-aventurança, né? Bem-aventurados aqueles que fazem isso, porque é deles o reino do céu. A gente não liga para isso. Eu quero ir para o céu apenas do jeito que eu entendi que deve ser. Como que eu devo ir? Se eu der esmola, eu vou alcançar o céu. Se eu não fizer o mal, eu vou alcançar. E a gente sabe que não basta não fazer o mal, tem que se fazer o bem. Não basta não fazer o mal. As pessoas falam, tem que... Não. Tem que também fazer o bem. Então ele diz assim, amai-vos, portanto, amai-vos, né? Amai uns aos outros, portanto, como filhos do mesmo Pai. A gente separa, a gente ainda faz separação entre as pessoas, né? Mesmo que Jesus tenha dito, mesmo que o Criador de tudo seja Deus, eu não sou irmão daquele, né? Já escutei isso de pessoas. Eu não sou irmão daquele criminoso que matou, que roubou, que está preso. Eu não sou irmão. Muita gente já falou, não, eu não quero. Quero que morra. Né? Põe fogo. Manda para a cadeira elétrica. Deixa morrer de fome. É assim que nós tratamos. Ele diz, não, todos são filhos do mesmo pai. É difícil para a gente acreditar isso. Mas se a gente procurar entender que Deus é o Criador de tudo, o Criador do universo, de todas as coisas, quem criou todos os seres? Deus. Criou quem? Só os bons? Não, criou a todos. Né? A maldade vem ao longo do tempo do progresso que nós fazemos. E depois a melhora também vem na sequência de tudo isso. Ele diz assim, não façais distinção entre vós, pois Deus quer que todos sejam iguais. Não somos nós que ditamos isso. É Deus que ditou. Deus criou todos iguais. A diferença está na nossa evolução. Mas ele diz que Deus não quer essa distinção, essa diferença. Então ele diz assim, não desprezeis a ninguém. Aí eu falei para você, lá em cima a gente tinha falado, ele diz assim, a presença de criminosos encarnados entre vós é um meio, e olha que ele está falando para nós, entendendo que nós que estamos aqui estudando e falando disso, já estamos um pouquinho melhores. Que nós não venhamos, talvez, cometer crimes pesados e graves. Ele já está entendendo que nós saímos disso. Então, diz assim, a presença de criminosos encarnados entre vós, nós que somos um pouquinho melhores, é um meio de que Deus se utiliza para que as más ações deles, as coisas erradas deles, mostrem para nós lições e ensinamentos.
Ele diz assim, brevemente, né? Os tempos estão próximos, onde a fraternidade reinará na Terra. Ela diz assim, brevemente, quando os homens, seres humanos, os seres encarnados, praticarem as verdadeiras leis de Deus, ele não está falando só para os criminosos, ele está falando para todos, para o ser humano. Quando todos praticarem as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade destes ensinamentos. Se não precisa de ensinamento, não precisa de seres assim. Quando? Quando a verdadeira lei de Deus for praticada entre todos os seres humanos. Existe isso? Não. Está longe isso? Para mim, parece que está. Porque eles estão dizendo para nós que chegará o tempo que precisa reinar a fraternidade, que o planeta Terra passará por uma evolução. Quem vai para um lugar melhor? Quem de nós está apto para viver num mundo melhor? Quem de nós já está maduro o suficiente, evoluído o suficiente para poder viver em fraternidade entre todos? Nós já vivemos. Né? Nós já vivemos assim, nós já fazemos isso. Nós percebemos que para nós é difícil perdoar uma pessoa dentro de casa. Imagine amar as pessoas que fazem coisas mais erradas. Então está distante para nós ainda esse entendimento. Né? Ele diz assim, que todos os espíritos impuros, revoltados, serão dispersados para mundos inferiores de acordo com suas tendências. Então nós precisamos perceber se nós estamos aptos para um mundo melhor. Se o planeta Terra é para virar um mundo melhor, onde a fraternidade existe, nós já estamos praticando para merecer ficar aqui. É uma reflexão que nós precisamos fazer. Né? Não é porque deu esmola, não é porque foi na igreja, não é porque se diz cristão, é pelas atitudes. Quais são as nossas atitudes diárias? Elas já são de fraternidade, elas já são de bondade, elas já são de amor, elas são de perdão. Para onde eu vou? Eu preciso ter claro esse pensamento, quando se o planeta vai mudar e se vai haver uma evolução, se acabar o mundo, para onde eu vou? Eu tenho que ter isso. Não é hora de pensar nisso. É hora porque o seu futuro depende disso, o nosso futuro depende disso, o futuro de cada um de nós depende disso. Se nós estamos reclamando que a vida é difícil de viver aqui entre essas pessoas, nós vamos conseguir viver no mundo quando for melhorado? Nós somos as pessoas que talvez dê problema nesse mundo. Nós seremos as pessoas que estarão reclamando, nós seremos as pessoas que estarão causando problemas nesse mundo. Então nós precisamos ter claro isso. Eu estou praticando? Como é que eu estou praticando? Como que é a minha caridade? Como é que está sendo a minha caridade? A minha caridade é de esmola? A minha caridade é de servir comida, de pagar uma marmita, de vez em quando levar uma cesta básica? Ou a minha caridade é de todo dia estar tentando ser melhor, entender as pessoas, tentar perdoar, tentar melhorar meu sentimento, meu coração, ir aliviando minha bagagem, como foi dito no Gota de Paz? Ou eu estou todo dia do jeito que as pessoas me tratam, eu trato elas também? Não faço mais caridade porque as pessoas não merecem. Como que está sendo? Né? Como é que são respondidas as minhas perguntas diárias? Como que eu estou reagindo? Eu preciso, na verdade, fazer isso. Aí ele começa a dizer, né? Porque as pessoas falam, então quer dizer que eu tenho que amar as pessoas que praticam crime? Ele vai dizer aqui que não é isso. Ele diz assim, deveis, nós devemos aos criminosos, essas pessoas, ele falou que nós estamos falando nesse texto, o socorro das nossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não vos cabe, não é nossa função, não deveria ser nosso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso eliminá-lo da terra, a morte que lhe é imposta é muito suave para um ser dessa espécie, além de ele morrer, ele tem que sofrer muito ainda, né? Essa palavra nossa, ele diz que nós não devemos dizer isso. Aí ele diz assim, não é assim que deveis falar. Observai Jesus, vosso modelo. E quando nós dizemos cristão, nós dizemos que seguimos Jesus, que nós queremos Jesus como nosso modelo. Então, observai Jesus, vosso modelo. Que diria Jesus se visse um infeliz ao lado dele?
Aí ele diz assim, o lamentaria. A única coisa que Jesus pode fazer, a gente fala assim, é lamentar. Nossa, judiação. Vai ter que reencarnar mais vezes. Nossa, quanto tempo ele tem ainda para passar por isso, até alcançar. Lamento. Beleza. É a única coisa que ele pode fazer. Aí ele diz assim, o considerariam doente, miserável, porém lhe estenderia a mão. Ele faria isso? Não. Ele não faria. Ele fez. Ele passou por tudo isso, ele teve as pessoas do lado dele, ele sofreu até a morte dele, e ainda disse no último instante, né, segundo consta, lá, ele estava morrendo, e as pessoas judiando dele, fazendo mal, o que ele disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Ele estava dizendo isso porque Deus não entenderia isso? Não, ele só estava dizendo, né? A única coisa que eu posso fazer para vocês é perdoar. Porque ele está perdoando e ele vai limpar o coração dele? Não, ele está perdoando dizendo assim, não vou levar nada porque eu já aprendi isso. Mas você precisa do meu perdão porque você vai sofrer bastante com isso. Não está desejando, só está dizendo, né? Talvez com o meu perdão, com o meu sentimento, isso abrande o seu coração e melhore você daqui para frente. A gente não acredita muito nisso, mas ele vai dizer aqui na frente, né? Ele diz assim, nós não vamos fazer isso, estender a mão para um criminoso. Ele diz assim, em verdade, ela diz aqui, não podeis fazer isso, mas ao menos podeis orar por ele. Dar assistência ao seu espírito durante os poucos instantes que ainda deva passar em vossa terra. A gente não sabe quanto tempo cada um vai viver, mas ele diz assim, poucos instantes. E olha que eles dizem que uma encarnação na terra é pouco ainda para a gente aprender o que a gente precisa aprender, né? Durante os poucos instantes que ainda deva passar em nossa terra. Ele diz assim, o arrependimento pode tocar seu coração. Porque uma coisa é você, né, uma pessoa praticar uma coisa para você e você desejar o mal dela. Ela se sente mais forte para praticar o crime. Agora, quando uma pessoa pratica um crime e a outra fala assim, não, eu te perdoo, não quero o teu mal, vou rezar por você. É mais difícil para essa pessoa manter esse sentimento. Ah, não, a pessoa que é maldosa sempre. Não. As pessoas, né, a Divaldo Franco acho que explica bastante isso, o Chico Xavier também explica isso, né? Chico Xavier usava o termo assim, quando uma pessoa mata uma pessoa, ele dizia, né, nós devemos orar para quem matou. Poucas pessoas fazem oração para a pessoa que praticou o crime. Todas querem fazer para a pessoa que sofreu o crime. Chico Xavier falava, não, quem precisa de prece nesse momento é quem está praticando o crime. Aí você fala assim, imagine, não, né? Você sabe, né? Acho que o filme do Divaldo Franco ele mostra mais ou menos isso, que Divaldo Franco pega uma foto num jornal, um acontecimento num jornal e começa a rezar por uma pessoa, né? Que parece que se suicidou, se jogou na frente de um trem. E depois de muito tempo, eu não sei quantos anos, acredito que mais de 30 anos, que ele orava todos os dias para essa pessoa aparece para ele. E ele fala, quem, né? Enxerga ele, né? Com a mediunidade que ele tem. Ele fala, quem é você? Ele falou, só aquela pessoa que você orou todos os dias. E ele falou, e o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu vim saber e conhecer quem foi a pessoa que teve compaixão por mim. Porque a partir de hoje, eu senti meu coração tocado e a partir de hoje eu pretendo mudar. A oração de Divaldo Franco, todos os dias, durante 30 anos, uma pessoa mudou o sentimento dela. Então ele diz aqui, o arrependimento pode tocar o coração dessa pessoa, aí ele diz assim, mas se orardes com fé. Não adianta você pegar a palavra todo dia e falar assim, peço a Deus pelos criminosos, amém, vai dormir. Não. Quando você sente, eu quero mesmo, desejo de coração, que eu quero mesmo fazer isso. É um desejo, é meu irmão, mesmo que seja difícil, uma pessoa tem... Eu não vou me preocupar com o que ele fez, não vou ficar buscando informações sobre o que ele fez. Vou orar por ele, porque é um filho de Deus e precisa
da minha oração. Ele diz assim, o arrependimento pode tocar o seu coração se orares com fé. Ele diz assim, ele é vosso próximo também, como o melhor dentre os homens. Sua alma desnorteada e revoltada foi criada como a vós, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, então, a sair do lamaçal e orai por ele. Eu não preciso conviver com ele, eu não preciso trazer ele para dentro de casa, como já foi falado. Mas eu não preciso ficar falando, não, todo mundo, esses caras que fizeram isso tem que morrer, tem que apodrecer na cadeia, tem que ficar sem comida, tem que pôr uma bola na pedra dele e fazer ele trabalhar. Ele precisa disso? Talvez sim. Mas não é isso que vai mudar o coração dele. Não é isso que vai fazer dele um ser melhor. O que vai fazer um ser melhor? Quando você toca, ora por ele com amor, com bondade. Agora ele fala assim, a gente não consegue nem orar pelos nossos, né, que são às vezes queridos nossos, a gente não consegue fazer uma oração. Como é que a gente faria por um ser desse? Ele está dizendo que não é para perdoar, porque a gente fala assim, mas se eu perdoar essa pessoa que cometeu um crime, ele vai continuar cometendo um crime. É um problema dele. É. Ele vai se ver com a justiça de Deus. Não sou eu que fiz a justiça, que criei as leis foram criadas por Deus. Então não é o que eu penso, o que eu deixo de pensar que vai mudar a lei de Deus. Mas como caridade, eu devo caridade a todas as pessoas, aos seres. O que eu posso fazer? Orar. E uma oração toca o coração de uma pessoa. Imagine todo o planeta Terra orando pelas pessoas que estão fazendo errado, escolhendo todos os dias o mesmo horário e com fé, com boa vontade, orando. Será que não tocaria? Mas a gente prefere, ao invés de falar isso, não, essas pessoas não têm conserto, o pau que nasce torto morre torto. Tem que apodrecer na cadeia, não, mata, tira da terra, fica dando, né, tendo que pagar isso ou aquilo, dar comida, né? Nós criamos a lei, né? Nós sabemos como ela tem que funcionar. Deus, o senhor não está sabendo direito. Tira essa, né? Então, ele fala assim, Deus criou para quê? Para que todos cheguem ao mesmo caminho. Então, Deus quer o mal dessas pessoas? Não. Deus vai dar a chance para ele? Vai. Quantas chances? Quantas chances precisar. Até quando? Até quando ele conseguir fazer. Um dia ele vai conseguir fazer. Agora, o que nós fazemos, nós não cooperamos com a lei de Deus. Nós não cooperamos com o Evangelho de Jesus. Jesus fala, perdoa, fala assim, imagine, você está tonto, imagine, não tem nada a ver. Essa pessoa não merece perdão. Perdoa, não merece perdão. Mas Jesus, eu acredito em Jesus, mas até a página 2, quando ele fala que tem que amar o outro, eu já não concordo. Quer dizer, eu faço as leis, eu digo como que tem que ser, na verdade, a lei. Então, eles assim, ajudai-o a sair do lamaçal. Como? Orando de verdade. Não precisa ficar assistindo, querendo saber o que ele fez, vendo as crueldades que foram feitas. Já foi feito. Existe uma lei, existe uma justiça, espero que ela funcione. Se ela não funcionar na Terra, ela vai funcionar. E Deus não cabe a mim ficar julgando e dizendo como deve ser. O que eu posso fazer é isso. Vou orar para essas pessoas. Vou tirar um dia do meu, né, um tanto do meu dia, vou fazer oração para as pessoas que estão presas, pessoas que cometeram um crime. Né? Tira um momento para orar para as pessoas que estão nos hospitais, tira um momento para orar. Quer dizer, dá para se fazer isso, mas nem isso nós fazemos. Porque nós dizemos para Jesus e para Deus que eles estão errados. Deus, o senhor está errado em dizer que nós devemos orar. Os criminosos, Jesus, você está errado para dizer, eu não vou orar porque isso não dá certo. É. Nós fazemos, na verdade... A gente, na verdade, julga as pessoas, né? Por isso que é errado. As pessoas já estão condenadas dentro dos presídios, dentro das cadeias, e a gente quer um julgamento mais severo, maior ainda. A segunda parte, né, é só uma pergunta que é muito interessante, né? Eu falo assim, eu espero nunca precisar disso, e se precisar, que eu consiga fazer, na verdade, o melhor, que eu esteja preparado para isso. Ele diz assim, um homem corre perigos de morte. A pessoa está ali para morrer, caindo de um precipício, já quase caindo, ou sei lá, se afogando, descendo numa enchente ali, e eu estou lá no meio do caminho, eu conseguiria socorrer ele, se eu quisesse. Ele diz assim, para salvá-lo é preciso arriscar a própria vida, né? Ou seja, eu vou me enroscar no precipício e dar a mão para ele para puxar ele para cima. Vou jogar uma corda ali no rio, mas espero que a força não me puxe para dentro d'água. Mas ele é um criminoso, ele matou, ele já fez isso. Sabe-se que ele é um homem, que esse homem é um malfeitor.
E que se ele for salvo, vamos dizer que eu tire ele lá desse perigo e ele não morra, pode ser que ele volte a cometer e continuar cometendo os crimes. Aí ele diz assim, devemos, apesar disso, essa pergunta que foi feita por Allan Kardec, devemos, apesar disso, arriscar-nos para salvá-lo? Ele vai morrer, já está perto de morrer. Quem pode salvar sou eu. Esticando a mão para ele, jogando uma corda, jogando uma boia. Faço ou não faço? Mas quem é a pessoa? Peraí, deixa eu ver quem está ali na água, se afogando. Deixa eu Ah, julgar, parece que aquele tá. deixa eu julgar a pessoa. Já começo. Peraí, vou procurar aqui no Facebook. Qual é o seu nome? Né? Deixa eu ver aqui na internet se aparece alguma coisa sua. Oh, aqui está dizendo que você fez isso, cara. Né? Quer dizer, eu vou buscar a capivara dele, as informações para saber se eu devo ou não salvá-lo. Olha como é interessante a colocação. Né? Devemos, então, salvar essa pessoa? Não. Ele pode voltar a cometer crime, ele já é uma pessoa criminosa e eu tenho a chance de salvá-lo. Salvo ou não salvo? É a pergunta feita aqui. Aí ele diz assim, esta é uma questão muito importante e que naturalmente pode ocorrer. Ele falou, pode acontecer com a gente. Ele diz assim, eu vou responder, quem foi questionado foi esse Lamennais, né, em Paris, em 1862, acho que na Sociedade Espírita de Paris. Eu vou responder segundo o meu adiantamento moral, ou seja, aquilo que ele já aprendeu dos ensinamentos de Jesus. Ele diz assim, uma vez que se trata de saber se devemos ou não arriscar a nossa vida, ainda que seja por um malfeitor, por uma pessoa que fez coisas erradas e ruins. Ele diz assim, um devotamento é cego, deveria. Né? E às vezes a gente fala assim, não, eu sou devotado, eu sou devoto disso ou daquilo, né? Ele falou, devotamento é cego, ele não segue risco. Quando que eu devo ser devotado? Não, só nessa circunstância, nessa não. Ele diz, é cego, ele não escolhe. Devotamento é devotamento. Eu acredito, eu acredito. Eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus, eu acredito em Jesus. Eu acredito na palavra de Jesus. Ele diz assim, é cego. Ele não faz escolha, como a justiça deveria ser, cega, né? Não escolher esse ou aquele. Diz assim, se socorrermos a um inimigo, ele fala de um inimigo. Devemos, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. De uma palavra, um malfeitor. Aí ele diz assim, acreditais que é apenas a morte que se vai arrancar esse infeliz? Ah, vai morrer mesmo, deixa morrer. Ele diz assim, é a morte só que vai acontecer? Como ele passará para o mundo espiritual? Foi o que a gente falou. Aí ele vai fazer várias colocações aqui. É talvez a toda a sua vida passada, tudo que ele fez até aquele momento. Pensai que, nesses rápidos instantes, ele diz assim, quando uma pessoa está correndo risco de vida, as pessoas dizem, né? Quando você está lá na cama sabendo que vai morrer, você começa a perdoar todo mundo, né? Chama a pessoa aqui que eu quero perdoar, traz tal pessoa aqui porque eu preciso perdoar, porque eu preciso ir passar para o outro lado sem dever nada. Diz que muitas pessoas, às vezes, demoram para fazer a passagem, né? Muitos médicos chegam e falam, olha, a pessoa tem mais algumas horas de vida, não sei quanto tempo. E passa 2 dias, 3 dias, ela está lá ainda. Aí eu já ouvi médico perguntar, tem alguém da família com qual ele teve problema? Ah, tem uma irmã dele lá que parece que eles brigaram um dia e desde então eles não se falam. Traz ela aqui para conversar com ele. E aí vai lá, ô mana, como é que você tá? Como é que você tá bem? Tá bem? Nossa, desculpa pelo que eu fiz. Ah, não, vai em paz, fique tranquilo. Para mim já acabou isso. Ah, posso ir em paz? Pode. Passa 2 minutos, sai do quarto, já foi embora. Né? Então ele diz assim, é talvez toda a sua vida passada. Pensai que nesses rápidos instantes em que se acabam os últimos minutos de vida, o homem perdido, aquele que deve, né, que tem problema, rever sua vida passada. As pessoas dizem, né, que na morte passa lá um filminho na sua cabeça, dizem, né, as pessoas que desde do início da sua vida você faz uma recapitulação, né, da sua vida em alguns segundos, bem rápido, passa tudo na sua mente. Ele diz assim, o homem perdido rever sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele, passa na frente dos olhos.
Ele diz assim, quem sabe a morte estará chegando muito cedo para ele. As pessoas dizem, né? Nossa, Deus levou uma pessoa tão boa e tantos criminosos aí que poderiam ir vão viver até quando? E aí a resposta, né, daqueles que conhecem o espiritismo, de algum conhecimento, ele diz assim, se você vem na Terra para cumprir pouca coisa, não adianta você ficar aqui 90, 100 anos. É besteira, é desperdício. Se você tem pouquinha coisa para pagar, você pode viver 10, 12, 15 anos, 20 no máximo. Não precisa. É só para cumprir uma etapazinha e de repente você já pode ir embora. Uma pessoa que ainda está fazendo coisa errada, quanto mais tempo ela pudesse ficar na Terra para aprender, seria melhor. Porque nós não estamos aqui para viver 90, 100 anos. Nós não queremos, né? As pessoas não querem sair do planeta Terra. A gente reclama, a gente falou um monte de coisa aqui de ruim que tem o planeta Terra. Mas fale para uma pessoa que ela vai morrer amanhã. Recebe uma notícia de que você vai morrer em pouco tempo. Você vai fazer de tudo para ficar na Terra. Ou vai melhorar a sua forma de viver. Porque você acha que tendo pouco tempo, você tem que resolver mais rápido. A sua consciência fala mais alto nesse momento. Então, fala assim, quem é uma pessoa boa, já fez o bem, ela não precisa ficar na Terra muito tempo. A não ser que ela tenha missão a cumprir. Se ela não tiver missão a cumprir, ela não precisa ficar. Quem precisa ficar? Quem precisa aprender. Então, ele diz assim, talvez a morte para uma pessoa que está fazendo coisa errada venha cedo demais. Seria bom que ela ficasse na Terra mais tempo, para dar tempo dela passar por situações e, quem sabe, ela aprender. Aí ele diz assim, a reencarnação poderá, por isso que eu falei, quanto menos tempo a gente fica na Terra e mais coisas erradas a gente faz, a reencarnação nossa vai ser pior, nós temos mais coisas a trazer. Quanto mais coisas eu deixo daquela bagagem que a gente falou, que eu vou tirando ao longo do tempo, se eu desencarno com menos problemas, a minha reencarnação será mais curta. Ou não terá tantas coisas para passar. Então, a pessoa que passa por muitos problemas, que parece que não sai problema da vida, é uma pessoa que teve problemas no passado e a reencarnação está cobrando ela. É. Ela está trazendo todos os conflitos dela. Então, ele diz assim, coragem, portanto, homens, né, seres humanos, vós a quem a ciência espírita, ou seja, nós que estamos aqui, né, estudando isso, que já dizemos, né, que somos um pouco esclarecidos, né, ele diz assim, a vós a quem a ciência espírita esclareceu, socorrei-o, arrancai-o a sua condenação. E então, talvez, não vai dizer que é isso que tem que acontecer. Ah, não, mas a pessoa não vai. Não sei, a gente não sabe o que pode acontecer com uma pessoa. Ela pode mudar do dia para a noite. Teve pessoas que mudaram, que vinham fazendo uma coisa errada e um acontecimento da vida mudou, essa pessoa mudou totalmente. E as pessoas dizem, não adianta você ir lá na penitenciária, levar evangelho, falar coisa. As pessoas dizem que saíram lá da prenderam, que agora são bonzinhos. Pode ser que sejam, pode ser que não. Pode ser que mexam com uns, não mexam com outros. A gente não tem a ciência ou a forma de dizer como tudo vai acontecer. Para nós, tudo é assim. Nenhum bandido tem conserto, né? Tudo está perdido. Nós somos desse tipo. Não sabemos. De repente, uma palavra, uma ajuda, uma coisa pode mudar. Aí, como pode não mudar? Ele diz assim, né? Arrancar essa condenação, talvez esse homem que morreria vos insultando se lançará em vossos braços. É muito interessante isso. Imagine, né? Nós que acreditamos em espíritos obsessores, espíritos que fazem mal para os outros. Imagine um espírito, um ser que está lá, eu tinha a chance de salvar a vida dele e não salvo. Ele olha bem para minha cara e desencarna. Quem será que ele vai perseguir por primeiro quando ele chegar no mundo espiritual? Gente. Não é? Lógico. Se ele não tinha inimigo, vamos dizer que se ele não tivesse inimigo até então, uma pessoa que ele não gostasse, que fosse definida, a partir daquele momento ele pode definir. Já pensou a gente carregar isso? Ele olhar bem para minha cara, você vai deixar eu morrer? Deixa estar. Quando eu chegar do outro lado, eu vou puxar seu pé. Já imaginou? Então ele diz assim, no entanto, não é preciso perguntar se ele fará ou não, se vai ser melhor para você ou não, se isso ou não. Salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que diz,
Se pode salvar alguém, salva. Mas é de cada um. É de cada coração, é de cada entendimento. Não é regra. Eu vou ter que fazer assim, você vai ter que fazer, você vai ter que fazer assim. Cada um sabe o que quer para a sua vida. Mas quanto mais esclarecimento a gente tem, mais fácil é para a gente ter decisão. Né? Eu falo sempre, tem algumas coisas que eu espero que eu não precise passar. Mas se eu precisar passar, eu espero também ter esse entendimento para saber na hora que eu devo fazer, como que eu vou fazer. Com certeza. Seria o mais correto. Por isso que a gente deve aprender, por isso que a gente deve estudar. Para a hora que alguma coisa acontecer, eu não precisar falar, e agora, o que, que eu faço? Porque Ele não vai dizer. vai ser uma decisão muito rápida, né? Então você tem que estar preparado para isso. Né? Na verdade, para tudo na vida, a gente deveria já ter as respostas, como que eu devo fazer, como eu não devo. Ficaria muito mais fácil. O problema nosso ainda tem sido isso. Acontece alguma coisa e eu falo assim, e agora, o que, que eu faço? É. A gente não sabe o que fazer, entra em parafuso, faz mais besteira. Por isso que a gente fala assim, com consciência tranquila, com um pensamento em Deus, com um entendimento claro sobre as coisas, fica mais fácil decidir muitas das coisas. Muitas coisas que vão pegar de surpresa, talvez não nos pegue de surpresa. É. Aprender a base, né? A base do ensinamento cristão e seguir sempre ele. Isso aí, Oswaldo. Vamos encerrar que hoje a gente deu uma estendida aí. Aquilo ela falou, acho que ele falou, né? Esse gesto, e se esse gesto servir de conversão para esse criminoso? Sim, é mais ou menos isso, né? Quer dizer, um gesto de carinho. Às vezes as pessoas que fazem errado, elas nunca receberam um carinho. As pessoas falam, não, já recebeu, você não sabe, a gente não sabe. Mas talvez as pessoas que tenham esse coração duro, elas nunca tenham recebido. Cada um tem e sua talvez história. Um gesto de carinho, você mude uma pessoa. Né? Uma oração, um sentimento. O sentimento verdadeiro, né? Ele vale mais do que às vezes uma palavra falada, um envio de uma vibração. Quando a gente faz a vibração, essa oração, né? Vamos às cadeias públicas penitenciárias, às vezes as pessoas não pensam nisso. Usando todo o sentimento, a boa vontade, o amor, o carinho. Quando eu faço uma vibração e levo para alguém, ela toca alguém. Quantas? Não sei. Vou mudar o mundo? Não. Mas se em cada oração a gente conseguisse conquistar, né, um pedacinho lá do coração de alguém, plantar uma sementinha, é o que Jesus fez, né, a palavra dele, a gente está estudando aqui para tentar ver se entra alguma coisa no nosso coração que nos fará melhor amanhã, né, ou daqui a pouco. Muito bem. Vamos que o Santos pediu uma oração para a irmã dele, é Josefa Marinalva dos Santos. Vamos por aqui. Quem que é? Maria. Pediu? É santos40gmail.com. Desse Santos, não sei o nome dele aqui. Ah, tá. É a minha cunhada. De mim. Pediu oração pela irmã. Josefa Marialva dos Santos. Tá. Vamos sim. Vamos terminar, encerrar, então. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por esses momentos, por esse estudo desta noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender. Nós possamos utilizar isso no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que elas possam dar um passe espiritual a cada um participante dessa live, que a gente possa estender esse passe espiritual a todas aquelas pessoas necessitadas, das quais nós conhecemos, que nesse momento nós possamos elevar o nosso pensamento até elas, para que essas correntes espirituais, essas correntes médicas possam visitar essas pessoas, esses recintos, que elas possam receber esse passe espiritual. Essa nossa irmãzinha, Josefa Maria, irmã da Gemima, que as correntes espirituais possam visitar o seu recinto e que possam auxiliá-la em tudo aquilo que for necessário, permitido por Deus, as correntes médicas, as correntes passistas, auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus, Jesus. Vamos pedir também para as correntes médicas do espaço que possam trazer do laboratório espiritual o remédio e que possam colocar sobre as águas que cada um tem em seu recinto,
disponibilizadas nesse momento ou não, qualquer reservatório de água que seja consumida, né, por cada um, que nesse local possa ser colocado o remédio à necessidade de cada um de nós. Que assim seja. E vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações conquistadas nesta live. Vamos juntar essas boas vibrações às vibrações das correntes espirituais que participam dessa live conosco, todas as correntes espirituais, juntando essas nossas boas vibrações, que elas possam ser levadas a todos aqueles necessitados da face da terra, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool, de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano. O mesmo nos recintos onde se encontre um irmãozinho necessitado, um irmãozinho desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. Então, aproveitando esse momento de concentração, e cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, boa noite a todos. Segunda-feira que vem estaremos de volta aí. Até mais, Oswaldo. Boa semana para você. Obrigado igualmente, Fábio. Uma boa semana a todos. Obrigado. Gratidão, né, pela live, pela quantidade de pessoas que estiveram e que nós possamos estar aqui na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado a todos. Que assim seja. Que assim seja.